Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma oração, a gente começar nossos trabalhos dessa noite. Peço que todo mundo feche os olhos, respirem profundamente. Então a energia do nosso Mestre Jesus aqui conosco. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante de meus olhos erráticos a minha bondade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor por onde eu estiver. Assim seja. Então, primeiro vou passar um recadinho da nossa feijoada. No sábado que vem a gente tem a nossa feijoada, né? Então a gente faz 2 eventos somente por ano, que é para ajudar na manutenção da casa. A casa é uma casa que ela não tem fins lucrativos, a gente tem todo o corpo da casa são voluntários, né? Então a gente tem umas despesas mensais, né? Energia, né? Água, internet. Então, no verão, a gente tem os nossos ambientes todos climatizados, então a gente tem uma despesa alta com energia da casa. Então, a gente faz sempre esses 2 eventos para que a gente consiga estar mantendo a casa, né? Mantendo a manutenção da casa. Então, a gente pede que o pessoal colabore, né? Comprando, a gente ainda tem tickets para vender. Então, quem conseguir nos auxiliar nisso, seria de bom grado para a gente. E são esses eventos que mantêm a casa, né? Hoje foi dia de psicografias, né? Então a gente vai estar lendo aqui os nomes das cartas que vieram. Então, às vezes é um nome de uma pessoa que escreveu, às vezes ela coloca o nome da pessoa com quem ela endereça. Então, se vocês se identificarem com os nomes, nos procurem, né? A gente tem também uma lista lá atrás das cartas que já foram psicografadas em outras ocasiões. Podem ser acessadas lá e vistas se tem alguma carta que se identifique com algum parentesco, alguma pessoa que vocês esperam as cartas, né? Então, vou ler os nomes aqui. Esse aqui é Guilherme, ele começa com Oi Mãe, né? Tiago Ribeiro, Felipe com PH, Patrícia, Douglas Souza, Maria Cecília, Roberta Antunes, Alice Freitas Simeão, Lucas, Guilherme dos Santos, Vitor, Sebastião, Guilherme. Então, se alguém se identificar com algum nome, às vezes eles não deixam sobrenome, então procure para ler a carta para ver se faz sentido para a pessoa, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sabedoria divina. Conversar um pouquinho sobre a sabedoria divina. Eu vou começar com uma historiazinha, né, para ilustrar um pouco. Então, essa história ela conta uma história de um homem que ele transitava por uma estrada deserta, né? Eram altas horas da noite, uma noite escura, sem luar, as estrelas apagadas. Então ele seguia apreensivo, né? Por ali ocorria, não raros eram os assaltos que ocorriam naquela estrada. E ele percebeu que alguém o acompanhava.
Então ele olhou para trás e pediu, né? Olá, quem vem aí? Ele perguntou assustado e não obteve resposta. Ele apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu e o desconhecido correu também. Apavorado, em desabalada carreira, ele correu quanto as suas pernas conseguiam levar. Correu desesperadamente. O coração galopava no peito, os pulmões em brasa, passou diante de um poste de luz, olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Percebeu que seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos que passavam ali por aquela estrada. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte na nossa vida. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. Nós temos isso intuitivamente na nossa vida, que a gente tem a imortalidade da nossa alma. No entanto, muitos têm medo da morte, né, do desconhecido. Conhecem inteiramente o processo que nos separa do mundo espiritual. E o Espiritismo é esse poste que ilumina e traz essa luz, né, para os nossos caminhos. Esses mistérios dos nossos retornos. Então, o Espiritismo ele vem para tirar esse medo. De forma racional, ele esclarece acerca da sobrevivência da alma, né? Tirando aquela cortina que nos separa dos dois mundos. Com a doutrina espírita, né, a gente acaba aprendendo a encarar com serenidade muitos obstáculos que a gente tem na nossa vida. Nós chamamos de desencarnação, por exemplo. Todas as pessoas têm muito medo, às vezes, do tema morte. A gente já teve vídeo aqui na casa que foi feito falando sobre a morte, e as pessoas acabam, né, não gostando, né? Achando que não devemos abordar esses temas, né, porque é um tema que para muitas pessoas não tem por que ser dito, ser falado. Então é um tema que faz parte da nossa vida. A Terra é uma oficina de trabalho, né, para os que desenvolvem, para os que querem evoluir, né, para quem faz uma atividade edificante. A Terra, ela é essa oficina. É um hospital para corrigir os desajustes dos nascimentos, né, de vivências pretéritas. Às vezes você vem para cá com alguma coisa para tratar, isso aqui é um hospital. Está te ajudando a tratar uma coisa que você tem de uma vida pretérita. Uma prisão também, né, em uma expiação dolorosa. A pessoa está vindo para cá para passar por uma expiação, então a vida na Terra acaba se tornando uma prisão, porque ela está presa nesse orbe, nessa encarnação, para pagar uma expiação de algo que ela cometeu lá no pretérito. Então, resgatar esses débitos que ela tinha numa vida anterior, aqui nessa encarnação. Então, para essas pessoas, acaba sendo uma prisão. Então, são diferentes visões e colocações que os espíritos acabam tendo aqui na Terra. É uma escola para aqueles que compreendem que a vida não é um simples acidente biológico, né, que nessa existência humana é uma simples jornada, né, não é uma simples jornada recreativa. Então, aqui é uma escola, né, e a escola, a gente entende que ela não é o nosso lar definitivo. O nosso lar definitivo é o nosso mundo espiritual. Então, a gente acaba vindo para cá numa encarnação carnal para colocar em prova o que a gente acaba aprendendo no mundo espiritual. Então, aqui é onde a gente passa naquele momento que você foi para a escola, aprendeu e o professor te coloca sozinho numa cadeira com uma prova para você mostrar realmente se você fixou aquilo, você aprendeu. Então, aqui é o momento da prova.
E o primeiro passo que a gente tem que tirar desse tema morte é aquele aspecto fúnebre, né? Morte, aquela morte que todo mundo tem medo, tem muitas ligações que o pessoal tem aquela temível medo do sobrenatural, que não sabe o que vai acontecer. Então, isso é condicionado milenarmente pelas religiões, às vezes acabam condicionando a isso, né? Então, existem pessoas que simplesmente elas se recusam a conceber o falecimento de alguém querido, um familiar ou dela mesma. Então, as pessoas se recusam, né? Passam anos, às vezes, não acreditando, não querendo aceitar, transferem o assunto para um futuro remoto, que lá para frente eu tento tratar. E por isso desajustam quando chega o tempo da separação, né? Acaba tendo esse desajuste. E o Allan Kardec, na sua primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele acaba classificando o Espiritismo como uma filosofia, né? Uma filosofia espiritualista. E isso a gente não pode deixar passar despercebido que ele abordou no Livro dos Espíritos várias filosofias que todos os filósofos da antiguidade e os atuais abordavam, estudaram, e ele trouxe no Livro dos Espíritos esclarecendo muitas coisas, né? O Livro dos Espíritos vem para esclarecer o que essas filosofias trouxeram durante muitos anos. O Livro dos Espíritos ele traz um novo ponto de vista, né, sobre essas filosofias. E é uma das questões mais desafiadoras que a gente tem e que nos deixa mais perplexos, né, que até Buda ficou perplexo quando ele se pegou, né, conta literalmente que Buda se impressionava era que para os animais sobreviverem, eles tinham que matar outros animais. Eles tinham que matar outro para poder sobreviver. Ou seja, a destruição de uma criatura para sobreviver a outra. Então isso está entranhado na natureza daqueles animais, né? Então ele traz aquilo dentro dele. É uma característica orgânica que aquele animal traz. Então isso deixava Buda perplexo. É o que o animal traz dentro dele. E a gente não consegue modificar isso. A gente não consegue mostrar para o leão que ele não precisa comer um outro animal para sobreviver, que ele consegue sobreviver apenas de plantas. Ele não tem aquilo de instinto e é necessário para ele. Então a gente vê que a destruição ela está entranhada na nossa vivência, no nosso mundo. É preciso, por exemplo, que uma árvore que atingiu um ponto máximo, ela tem uma copa grande, as outras árvores pequenas que estão abaixo dela, elas estão ali com seu crescimento condicionado àquela árvore. É preciso que, às vezes, num momento de uma tempestade, no momento de um desastre, aquela árvore caia para que os raios do sol atinjam aquelas árvores pequenas para que elas a levantem, para que elas cresçam. Então a gente está num mundo onde o processo de destruição ele está constantemente ligado na gente. Tudo que nós podemos perceber, que nós podemos ver, está sujeito à lei de destruição. Tudo que a gente vê. Em ponto de Emmanuel, comentar em uma de suas mensagens que tudo que os nossos olhos mortais podem contemplar está morto ou está morrendo. Tudo. Se você enxerga alguma coisa, ela está morta, né, ou está morrendo. Vocês aqui, todo mundo aqui, está caminhando para a destruição. Está caminhando para o seu fim. Ou seja, cada dia que passa, a gente está mais próximo do fim.
essa casa, por exemplo, aqui. Morreram as árvores para fazer a madeira, morreu a pedra para ser feito o cimento, o concreto. Tudo morreu para fazer ela. E ela também está morrendo, está se destruindo aos pouquinhos. Nosso país, o nosso planeta, tudo caminha para destruição biológica. A parte biológica ela está na constante destruição. Gera-se uma flor, a flor morre, vem o fruto morre, vem a semente, e é uma constante destruição. Nossa família, nossos amigos, tudo caminha para essa destruição. Nós comemoramos mais um aniversário, mas nós estamos comemorando um ano a menos que a gente tem. Quando a gente diz é mais um dia, na verdade é menos um dia. Nós temos a nossa validade, a gente vem com o nosso bilhete de retorno marcado, a gente não sabe a data de volta, mas cada vez mais está se aproximando aquela data. Então vejam que a destruição ela faz parte da estrutura do nosso planeta. Nosso planeta ele tem essa estrutura. Não é um elemento acidental, não acontece por acidente. Ele é um elemento estrutural do nosso planeta. Mesmo sendo um elemento estrutural do nosso planeta, mesmo sendo um elemento necessário para a nossa evolução, mesmo assim ainda nós nos revoltamos quando isso acontece conosco. Muitas pessoas, por estarem em religiões ou doutrinas que não acreditam em reencarnação, acreditam que aqui você vem, é o início e o fim, então elas não aceitam isso. Então a espiritualidade superior, através de Allan Kardec, que veio para consolar a humanidade, ele traz no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, um capítulo que fala sobre os flagelos destruidores. E na questão 737, ele pergunta para os espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Um tsunami, uma pandemia, um terremoto, uma guerra, com que fim que Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É a dor. A destruição ela sempre vai fazer com que o espírito evolua mais depressa. Pouquíssimas as pessoas que aprendem de janela, aprendem pelo exemplo. Você pode educar uma criança, você pode falar várias vezes. Fala uma, duas, três, não faz isso, não mexe ali. Às vezes ela não aprende. Mas aí ela vai lá, mexe, se machuca, ela não mexe mais. Então a dor acelerou aquele processo. A dor fixou naquela criança algo que ela poderia ter aprendido de janela, pelo exemplo. Não precisaria ter passado pelaquela dor. Mas às vezes o pai ia passar meses continuando a falar. E a dor fez com que aquele processo se acelerasse. Cada reencarnação é um degrau na evolução moral dos espíritos. Então, nós nos aperfeiçoamos a cada existência. Quando as pessoas, por exemplo, alcançam uma determinada idade, elas desenvolveram uma evolução, chegam numa determinada idade. Às vezes uma pessoa chega em 100 anos, ela atingiu o seu ponto máximo de evolução naquela existência. O corpo biológico dela às vezes já não permite mais que ela consiga evoluir. Então, que necessidade ou que vantagem que teria uma pessoa dessa viver até os seus 200 anos? Ela não teria evolução nenhuma mais naquela existência. Então é necessário que às vezes essa pessoa se destrua o corpo biológico dela, o corpo físico,
para que ela volte numa outra existência, tendo um aprendizado maior e mais aproveitável. Quantas pessoas que nós conhecemos, às vezes novas, que já não querem evoluir? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. É a Gabriela, né? Não sabe dos seus problemas, mas não quer evoluir, não quer mudar. Às vezes é uma pessoa totalmente difícil, uma pessoa ruim. E se essa pessoa ruim vivesse até os 200 anos? Ela não teria evolução nenhuma e ainda ela deixaria, às vezes, um rastro de problemas pelo seu caminho. Então, é necessário isso, né? A resposta continua, né? Os Espíritos continuam a resposta. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só os julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. É o exemplo da criança, né? Ela às vezes precisaria de muito tempo e a dor às vezes acaba acelerando aquele processo. A dor, ela fixa o aprendizado nas pessoas, né? Por mais que as pessoas não querem, né? A gente julga porque nós não queremos, às vezes, perder, nós não queremos sofrer com algumas coisas. Por isso que a gente julga isso desnecessário. A gente mal sabe que, por exemplo, no mundo espiritual, a gente acaba evoluindo muito mais do que aqui na vida encarnada. A gente tem um aprendizado muito maior, a gente passa por um bom tempo, né, tendo um aprendizado para vir aqui e colocar em prova. Então, muitos espíritos que desencarnaram, às vezes eles não querem mais voltar aqui. Eles sabem que aqui é sofrimento, então eles não querem voltar, porque aqui é o local de prova. O local de prova é onde nós precisamos colocar em prática aquele aprendizado. Então, mas é necessário voltar. É necessário vir, voltar e voltar quantas vezes for necessário. Nessas sucessivas reencarnações é que faz nós evoluirmos e estarmos onde nós estamos. Então, nós estamos em constante evolução. Um animal, ele começa a aprender, quando ele está lá encarnando como animal, ele começa ali já a ter o seu aprendizado. Ele vem, como animal, sofre um pouquinho. Haroldo dá o exemplo de uma zebra, ela vai na beira de um rio inocente, toma água, vem o crocodilo e pau, come ela. Na próxima vez ela já vai mais esperta, ela já vai ter um pouco mais de receio. Então ali na parte animal você já vai aprendendo a desenvolver algumas coisas. Na questão 738, Allan Kardec pergunta para os espíritos: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos respondem: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-la em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Tanto ele emprega que as pessoas aproveitam outros meios da evolução, né? Essas pessoas, mesmo estando no mesmo local, às vezes, que a gente, elas aprenderam de uma maneira e são, às vezes, poupadas de algo que acontece. A gente pegar, por exemplo, um evento grande, onde acontece, aqui na nossa cidade, diversas vezes ela é atingida por enchentes. Tem pessoas que passam por problemas, tem pessoas que não passam. Os deslizamentos de 2008, tem pessoas que foram atingidas, tem pessoas que não. Tem várias coisas que acontecem que você vê que às vezes um grupo ele fica isolado ali no meio daquela população que acaba não sendo atingida. Às vezes aquele grupo ali ele aprendeu de uma outra maneira. Teve um grupo no tsunami que atingiu a Tailândia, eles queriam comemorar o Natal naquela região ali, naquela cidade. E não foi permitido, por
questões religiosas, não permitiram que eles comemorassem ali. Então deram a opção deles que eles subissem um morro lá distante para fazer a sua comemoração. E eles subiram um morro. Veio o tsunami e varreu a cidade e eles ficaram lá em cima, né, salvos. Então, às vezes, aquele povo ali foi poupado de alguma maneira. Aprendeu de alguma outra maneira, sem precisar passar por aquela dor. Então, essas pessoas provavelmente elas aprenderam de janela, né, alguma coisa que aquele povo ali tinha que passar. A 738a, ele pergunta: nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos? Isso é justo? Isso é justo? E os espíritos respondem: durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas após a morte pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. São eles os filhos de Deus e o objetivo de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob as quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército, que durante a guerra vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestimentas. Nós somente vemos os estragos que são feitos nos nossos corpos físicos quando a gente é atingido por alguma coisa, né? Os nossos bens materiais. Nós não vemos, às vezes, a evolução que aquele flagelo traz para uma pessoa. Às vezes, uma pessoa que teve uma queda financeira, a gente percebe só a queda financeira. A gente não tem uma visão de ver o que aquela pessoa, né, tem de evolução naquela queda. Por trás daquilo ali tem uma evolução que aquela pessoa consegue tirar. Tem pessoas que às vezes acabam não conseguindo passar, mas a maioria das vezes tem um aprendizado. Uma doença, alguma coisa que traz um sofrimento. Os antigos diziam que queriam sofrer bastante porque eles iriam para o céu. Eles já tinham, né, aquilo instintivamente na mente deles que se eles sofressem bastante aqui na Terra, eles iriam para um lugar bom. Então naqueles momentos que você acaba tendo uma evolução. Na 739, Kardec pergunta: esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? E os espíritos respondem: sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que eles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. A civilização ela acaba evoluindo muito, né, através dos desastres que a gente tem, tanto naturais quanto causados pelo homem. Estudos nos auxiliam, às vezes, depois de um impacto ambiental, a você lidar melhor com a natureza, você preservar a natureza, você não desmatar em áreas que você não pode. Então, às vezes, esses impactos que a gente tem nos auxiliam na evolução. Você pega, por exemplo, uma guerra, ela tem um impacto muito destrutivo, mas são nas grandes guerras onde tivemos as nossas maiores evoluções na área de ciência, medicina. Então, são naqueles flagelos ali que às vezes acaba tendo uma grande evolução na sociedade, no mundo. Os estudos, né, acabam evoluindo muito nesses flagelos, né? Então, muitas coisas que nós temos hoje, por exemplo, nós temos acesso hoje, foram criados ou estudados em momentos de dificuldade. Então, a gente não consegue, às vezes, ver o resultado, porque a gente
está acostumado com aquilo que apareceu e às vezes a gente não sabe aonde apareceu, né? Mas às vezes aquele procedimento, aquilo que a gente tem, ele veio de um impacto na sociedade. Então, se a gente pegar várias coisas, a gente vai ver que aquilo teve uma causa para aquilo ter tido um estudo ou para ser inventado alguma coisa diferente. A morte física ela é um assunto visto de uma maneira muito dolorosa, né? Como se não fosse algo natural na nossa sociedade. A gente sempre vê somente a dor, a gente não vê o processo natural que é a gente crescer, envelhecer e acabar morrendo fisicamente. Muitas mudanças de pensamentos, né? Nos nossos estudos, novas visões a serem alcançadas, às vezes em muitas áreas, só é possível por conta dessas mortes físicas. Quantas coisas que estavam presas na mão de poucas pessoas na nossa sociedade, que eram amarradas, todo mundo via como injusto, mas as pessoas que tinham poder para mudar aquilo não queriam mudar. Foi preciso que aquelas pessoas morressem para vir outra pessoa no lugar dela com a mente mais aberta, um pouco mais evoluída, para mudar algumas coisas. A gente pode citar várias situações. No ramo da medicina tem muito isso, a parte da ciência, né? E tem até um ditado que ele diz que é preciso morrer, precisam tantos velórios para que a ciência evolua. Porque as pessoas às vezes têm um ego tão grande que elas não querem abrir para as pessoas um pensamento diferente. Elas ficam com aquilo, mesmo que elas, no fundo delas, elas enxergam que aquilo seja uma coisa positiva, mas o ego não deixa com que ela assuma que não foi ela que inventou. Dizem alguns cientistas que dizem os espíritos que 8 pessoas no mundo, 8 cientistas no mundo, eles têm a cura para o câncer. Os amigos espirituais dizem que 8 cientistas possuem aquela cura. Só que eles precisariam se conversar e colaborar um entre o outro para que isso fosse feito. Mas eles acabam não fazendo isso, porque cada um quer ser detentor da cura. O orgulho de ser a pessoa que eu descobri faz com que isso não apareça. Então, às vezes é necessário, a gente só vê como dor, mas às vezes é muito necessário que haja velórios para que as coisas evoluam. Tá? Infelizmente, a sociedade não vê isso. Na pergunta 740, ele pergunta o seguinte: os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras? Os espíritos respondem: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a paciência, a resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Quando ele diz, se ele não for dominado pelo egoísmo, é esse egoísmo que nós temos quanto às nossas perdas. A gente às vezes não quer aceitar que algo nos afete, mas que seja pela evolução de outra pessoa. A gente não quer. A gente quer que aquilo permaneça ali. Quando atinge alguma coisa assim na nossa vida, a gente não pensa na humanidade, não pensa no outro, a gente pensa em si mesmo. O resto se vira. E é esse egoísmo que acaba prendendo as pessoas no sofrimento. Sofrimento de uma perda. As pessoas não aceitam de jeito nenhum, às vezes, a perda por egoísmo. Às vezes a pessoa está sofrendo, está ali. Eu tenho um amigo meu que ele teve uma mãe que ela passou diversos meses acamada. As irmãs dele eram espíritas e ele se agarrava naquela mãe e não deixava com que ela partisse. Não deixava. Ele não aceitava, elas falavam para ele,
deixa que ela vai descansar e tal, ela está no momento dela. E ele, não. Até que um dia uma ligou para ele e conversou e disse, ela está sofrendo, deixa ela ir, deixa ela descansar. E ele chegou no quarto no hospital e conversou com ela e falou, se a mãe quiser ir, a mãe vai. E ela já não falava mais, ela só balançou a cabeça e pediu para ela, a mãe quer rezar? Ela era muito católica, ele pegou o terço, começou a rezar, ela fechou o olho e partiu. Ele depois se revoltou, ficou mal, ele disse, mas depois de um tempo ele viu que ele estava prendendo a mãezinha dele ali no sofrimento. Então, por puro egoísmo, ele trazia aquilo que ele não queria perder ela de jeito nenhum. Mesmo ela estando sofrendo por diversos anos. Esse sofrimento, às vezes, ele acaba arrasta aquela dor por muito tempo. Por puro egoísmo. Na questão 741, Kardec pergunta, é dado ao homem determinar os flagelos que o atingem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são a consequência de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimento e experiência, pode determinar, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Muitos flagelos eles são pessoais. Pessoas em um sofrimento horrível e outras pessoas não. Às vezes você tem uma mesma casa, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, um sofrimento terrível, e a outra pessoa no quarto ao lado que está numa felicidade contagiante. Então, é um sofrimento que ele não é daquele ambiente, ele é daquela pessoa, porque aquilo está dentro da pessoa. Os espíritos continuam. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem ao desígnio da providência. Desse cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção de terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas ou meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres. Algumas regiões antigamente era atingido por terríveis flagelos, hoje já não são mais. Porque o homem ele conseguiu modificar aquilo. Ele se preveniu contra aquilo. Aqui na nossa região a gente tem exemplo. O homem se preveniu de enchentes fazendo barragens. Então o homem ele pode se prevenir, desde os flagelos menores até os maiores. Desde um flagelo pessoal, que eu sei que eu vou passar por alguma dificuldade, eu posso me prevenir aquilo. Então isso é uma maneira que, às vezes você cuidando dos seus hábitos, você vai modificar um problema que você vai ter de saúde. Então isso você pode estar corrigindo esses flagelos. Não é tudo que acontece com você que vem de Deus. Muitas coisas somos nós mesmos que acabamos causando. Por exemplo, por imprudência, por estar vivendo uma vida não pensando no futuro. E nós podemos ter a fé na providência divina, acreditando que Deus sempre nos proporciona o melhor, sempre nos abre porta para proporcionar o melhor para a gente. Muito obrigado a todos. Isso que eu tinha para hoje. A gente vai fazer agora uma oração e depois a gente vai ter os passos de tratamento, a bioenergia. A gente só pede para, se alguém fez consumo de álcool, que não entre nas nossas salas, para não contaminar a sala. E tenham um ótimo final de semana a todos. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz.
Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo. Uma nossa paz, a paz da casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.